Você sempre quis saber o que acontece dentro de um grupo mediúnico? Pois a Vida em Foco traz a você a verdade sobre essa questão. Acompanhe o quadro de entrevista e saiba mais sobre este assunto. Olá, que bom que você está conosco. Começamos agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista, recebendo mais uma vez aqui Daniel Dallagnol. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Márcio. Daniel, para falar de um tema hoje que, assim, abrir a caixa preta do grupo mediúnico. Curiosidades, as pessoas nos perguntam. Você veja, contextualizando, o Paraná hoje tem, para falar só do estado do Paraná, 320 centros espíritas. E a só região de Curitiba, com 3 milhões de habitantes, tem mais ou menos 90 instituições espíritas. Até onde eu sei, sem exceção, todas elas têm grupos, né, mediúnicos. Às vezes mais do que um até. Sim. Tem instituições aí que tem 10. A casa onde eu atuo tem 9 grupos mediúnicos. A casa que você atua é o Filhos da Verdade, o Centro Espírita Filhos da Verdade, Exatamente. que fica na Rocha Pombo, né, no Exatamente. GVV. Então, Daniel, por que as casas têm grupos mediúnicos? Tem que ter? É obrigatório isso? Não. Aí são várias respostas. Não é obrigatório, em absoluto. Convém recordarmos, Márcio, que a doutrina espírita, ela nasce exatamente pela manifestação dos espíritos e hoje, modernamente, nas sessões mediúnicas organizadas, né? Então, a casa que pretenda ter atividade mediúnica, ela precisa ter uma preocupação fundamental, a organização dos trabalhos mediúnicos. Não é simples organizar os trabalhos e é de muita responsabilidade, né? Então, às vezes, a instituição espírita, ela não tem médios, chamados médios ostensivos, né, para compor uma atividade mediúnica. Portanto, ela, a pretexto de ter que cuidar dessa atividade, porque ela é importante, tanto quanto as outras atividades, ela deve ser dispensada, porque não é obrigatório se ter, nas instituições espíritas, atividades mediúnicas. Há outras atividades que se substituem na relação com os espíritos. Quer dizer que os espíritos não se manifestam exclusivamente, então, nos grupos mediúnicos. É isso que você está falando? Manifestação ostensiva, sim. É ideal que eles atuem nas chamadas reuniões mediúnicas, preparadas para receber as manifestações do mundo espiritual. Diz, Daniel, que é ideal? O ideal, porque, veja, toda a orientação mediúnica, ela deve prescindir exatamente de um fluxo natural de manifestação, de orientação, né? Que ela não venha assim em caráter esparso, né? Então, a espiritualidade, ela vai atender à instituição, independente de ter ou não sessão mediúnica. Toda atividade que se desenvolve no âmbito de uma instituição espírita, se bem orientadas essas atividades, elas possuem a proteção do mundo espiritual, dado o interesse superior que eles têm na atividade desenvolvida. Por isso que dissemos que toda atividade na casa espírita ela precisa ser bem cuidada, né? Então, o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ele não se dá de forma fortuita, ele também se dá de forma organizada. Quando se busca orientação do mundo espiritual para a instituição, se faz também de modo organizado. Os espíritos não estão ao inteiro dispor dos médios ou da direção da casa para falarem a hora que se deseja. Não, há toda uma organização espiritual. E essa organização, exatamente, recende a preocupação que se tem com as atividades que se desenvolvem no âmbito da instituição da instituição espírita, né? Os espíritos estão comprometidos com as instituições que possuem compromisso com a doutrina, com a sociedade, com a organização, com todo um conjunto de situações. Eles se ligam a essas instituições na medida em que elas demonstram exatamente que o mundo espiritual é importante, que se deseja proteção, né? Que se dá importância a tudo que se faz, através da organização,
a importância naturalmente acaba aparecendo. Né? Então, não há necessidade, não há obrigatoriedade de se ter sessões mediúnicas nas instituições espíritas. Isso não vai fazer com que a instituição deixe de atender os seus objetivos. Absolutamente. A evangelização infanto-juvenil é uma forma exatamente de se ligar ao mundo espiritual através dos conteúdos elevados que a doutrina espírita tem por compromisso passar através dessa atividade. A atividade de assistência social, através da fluidoterapia ou passe, das palestras públicas, do atendimento fraterno através do diálogo, através da livraria, enfim, são inúmeras as atividades desenvolvidas no âmbito da instituição. Todas elas, se bem cuidadas, também têm os cuidados do mundo espiritual. Contudo, a sessão mediúnica é o local ideal para a conversação com os espíritos. Né? Então, se a instituição acha por bem ter sessão mediúnica para atendimento desta tarefa, que é de relevo aos espíritos necessitados... Coisa que ninguém faz, né, Daniel? Só se faz isso no centro espírita, né? Pois é, pois é. Mas também serve para a conversação e a recepção das orientações do mundo espiritual, que tem interesse, às vezes em corrigir, às vezes em orientar, às vezes em estabelecer algumas diretrizes, né, importantes para a instituição. Não é que você vá consultar os espíritos para tudo. Né? É um erro, é um equívoco, porque as obrigações que são dos homens, que é da diretoria, que é da organização da instituição, isso tem que ser executado pelas pessoas, por quem está na direção, nos postos de coordenação e de direção. Os espíritos não vão dar orientação sobre questões de ordem administrativa. Né? Eles dão orientações em caráter geral, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista do interesse doutrinário, né? Porque eles não estão à disposição para qualquer tipo de consulta. Então é um erro, às vezes, que se comete no âmbito das instituições em consultar os espíritos sobre tudo. Eles não estão para essa disposição fundamental. Ok, Daniel. Você vai fazer um intervalo, mas eu tenho outras curiosidades. Okay. O que é que se faz numa reunião? Qual é a dinâmica de uma reunião? Quantas pessoas participam? Qual é o papel dessas pessoas? Ou se há papéis diferentes? Sim. A gente faz um intervalo, Renata já nos chama e já volta. Fique conosco. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é: o que acontece dentro dos grupos mediúnicos? Vamos assistir. Ok, estamos de volta falando com Daniel Dallagnol, que está vinculado ao Centro Espírita Filhos da Verdade. Daniel também, né, atua como conselheiro na Federação Espírita do Paraná. Sim. E tem uma larga experiência nesse assunto da mediunidade. É expositor, é palestrante espírita. Né? E hoje estamos falando um pouquinho da intimidade de um grupo mediúnico. São curiosidades, Daniel. Você falou da importância. Sim. E eu vinha perguntando antes do intervalo o que é que se faz lá dentro. Daniel, fechou a porta lá, o que é que o povo faz dentro de um grupo mediúnico? É verdade. Como é que começa? Como é que se desenvolve? Isso, às vezes, é motivo de muita curiosidade, né? Porque, às vezes, as pessoas chegam às casas espíritas imaginando que os espíritos estão ali, entende? A disposição aparece a todo instante, né? Absolutamente. O mundo espiritual, Márcio, em todos os níveis, é extremamente organizado. Todos os níveis são muito organizados, né? Desde os níveis mais inferiores até os níveis superiores. Portanto, quando se idealiza uma atividade dessa natureza, é necessário que a casa também se organize para receber os diferentes níveis espirituais. Instituída a sessão mediúnica, né, é natural que para ela devem convergir e participar aqueles elementos que estão preparados através do estudo orientado na casa espírita para esta atividade. Deixa eu só fazer uma interrupção, Daniel. Concebe-se, Daniel, aí, né, você falou de organização, disciplina, que uma pessoa que chega assim, 6 meses, 1 ano, numa instituição que pretende mesmo organização e, né, a coisa mais séria, com pouco tempo assim, que ela já vá para um grupo mediúnico?
Veja, depende do histórico pregresso dela. Às vezes ela vem de um outro estado, de uma outra instituição espírita, né? Já com qualidades desenvolvidas, já com qualificações, né? A casa deve acolher essa pessoa potencialmente trabalhadora, né? Dentro dos critérios que a casa elege para si, né? Inseri-la no grupo de estudos e pode perfeitamente abrigá-la dentro de uma atividade mediúnica. Não há problema nenhum. Agora, é diferente uma pessoa que não tem conhecimento, é leiga no assunto, nunca estudou sobre a atividade mediúnica, não sabe o que se faz numa sessão mediúnica, é uma irresponsabilidade alocá-la num grupo mediúnico, né? Isso não se faz, nem com a criatura, porque atividade mediúnica é uma atividade psíquica, né? E ela precisa ter as condições psíquicas desenvolvidas e ela precisa estar educada para o exercício da faculdade mediúnica, né? Então, reunidos os médios, aqueles elementos qualificados para a tarefa, né? A sessão mediúnica se instala, né? Se faz uma prece, uma leitura, enfim, são procedimentos meramente organizacionais. O que importa é a condição interior da criatura que vai participar daquele momento de colóquio, de conversação, de interação com os espíritos. Os espíritos vão chegar para conversar, para escrever, vão dizer do seu sofrimento, precisam ser aliviados. Enfim, a sessão mediúnica ela tem um leque muito grande de possibilidades de atendimentos, né? E cada médium possui uma tarefa ou tarefas específicas. Mas como é uma atividade organizada, tem um dirigente, né? Tem um coordenador ali. Um coordenador dos trabalhos, tem o terapeuta ou o chamado doutrinador. O dialogador, né? O dialogador. O termo doutrinador já é consagrado no âmbito do movimento espírita. Enfim, é aquele que vai falar com os espíritos, vai dirigir a palavra aos espíritos, né? E os chamados médiuns. Médiuns de conversação, chamado médium psicofonia, né? Psicofônico, ou médium escrevente, né? O médium que vai dar a mensagem grafada através da manifestação escrita, e outros médiuns também, videntes. Materialização pode haver também. Perfeitamente. Tudo está adequado às possibilidades mediúnicas que o grupo oferece, né? E aos chamados médiuns de sustentação. Aqueles médiuns que, a rigor, não são médiuns, mas colaboram com a atividade exatamente pelas suas condições psíquicas, dando apoio aos médiuns que dão manifestação, entende? Através do passe, através da vibração, através da prece. Então, é um conjunto organizado de atividades. Mais ou menos quantas pessoas ali atuam? André Luiz Espírito, ele orienta para um número próximo de 14. Mas a pergunta é, e se não tiver 14, funciona com 8? Funciona sem problema nenhum. Funciona com 20? Funciona com 20. A instituição é que vai organizar, né? Tudo vai depender das condições mediúnicas em que o grupo se encontra também. É verdade que grupos muito grandes, eles podem ser subdivididos, né? Há uma ampliação das tarefas, né? E às vezes o grupo muito grande, ele favorece a dispersão também, de concentração psíquica, enfim, um número em torno de 10, de 12, de 14, de 8 é um número aceitável, né? É um número produtivo para uma atividade de 1h30, 2 horas no máximo. Né? Então, Daniel, o que acontece lá dentro? O espírito se aproxima, trazendo a sua questão. Perfeitamente, perfeitamente. Vai buscar um entendimento. Por que ele busca um entendimento com um dialogador que está encarnado? Ele não pode fazer isso fora do corpo, com outro espírito? Pode. O que precisa da gente? Sem dúvida nenhuma. Qual é o objetivo? O processo mediúnico, ele é um processo que tem efeito duplo, né? Para o espírito que recebe as impressões fluídicas do médium, por isso há trocas fluídicas importantes. E às vezes, é uma linguagem um pouco técnica, mas é o chamado choque anímico, onde o médium transfere para a criatura as sensações do corpo, que às vezes é só o que ele precisa, né?
para se situar no mundo espiritual, né? Ou às vezes o espírito fora do corpo, ele não concebe questões que são inerentes à sua condição, que lhe trazem perturbações. E o dialogador tem essa capacidade, exatamente nessa conjugação, psiquismo do médium e psiquismo do espírito, que faculta possibilidades inúmeras, né? E há espíritos que sequer se dão conta, por isso sofrem ou se perturbam, que já estão no mundo espiritual. Não sabem que morreram. Perfeitamente. E o número deles é muito grande. Espíritos sofredores, às vezes espíritos trevosos, né? Atividades mais especializadas, conhecidas como atividades de desobsessão, né? Então, as sessões mediúnicas, elas possuem uma gama muito grande de interação com os espíritos e com os médiuns a partir das suas possibilidades mediúnicas. Muito bem, Daniel. Bem se vê que o assunto é amplo. Muito. Dá para desdobrar, Sem dúvida. há muitas curiosidades e a gente espera que o nosso telespectador faça perguntas. Nos escreva. A Renata sempre deixa ali o contato, @avidaemfoco.com.br, e se você se interessa em saber um pouquinho mais sobre o que acontece dentro de uma atividade específica, né, da mediunidade, fale conosco. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, o programa ainda prossegue.